Muita gente dentro da igreja está vivendo um grande engano. Eu fui uma dessas pessoas. Cantava, orava, levantava as mãos nos cultos, mas minha vida escondia um segredo sombrio. O que eu vou contar hoje pode chocar você, mas essa verdade precisa ser revelada. Durante anos eu vivi na ilusão de que poderia servir a Deus enquanto me entregava aos prazeres do pecado. Eu me achava uma serva de Deus, mas estava cada vez mais presa a um pecado mortal, um pecado que tem levado muitos cristãos à perdição eterna. No altar, eu adorava. Nas sombras, eu caía. O pecado sexual me dominava. E mesmo sabendo o que a palavra de Deus dizia, eu não conseguia parar. É só mais uma vez. Deus entende. Era o que eu dizia para mim mesma. Mas no fundo, algo me alertava. Até quando você acha que vai esconder isso? O desejo carnal me consumia. E cada vez que eu cedia, me sentia mais distante de Deus. Mas ainda assim, eu voltava. Voltava para o pecado, voltava para os braços de estranhos, voltava para aquele prazer passageiro que me escravizava. Ninguém na igreja sabia. Aos olhos de todos, eu era uma jovem consagrada. Mas dentro de mim, a culpa me corroía. Quando eu estava sozinha, os pensamentos me atormentavam. E se Jesus voltasse agora? Para onde minha alma iria? Mas eu me convencia de que Deus era amor, de que Ele perdoaria sempre. O que eu não sabia era que enquanto eu brincava com o pecado, portas espirituais estavam sendo abertas e demônios me cercavam, esperando o momento certo para me destruir. As noites que antes pareciam cheias de prazer, começaram a se transformar em tormento. Eu acordava sentindo uma presença sombria no quarto. Pesadelos horríveis me perseguiam. Vozes sussurravam em meus ouvidos, me acusando. Você é suja. Deus nunca vai te aceitar de volta. Eu tentava ignorar, mas a verdade é que algo dentro de mim gritava. Eu estava perdida. Mas mesmo assim, eu continuava. Eu caía, me arrependia por um momento e depois caía de novo. As noites que antes pareciam cheias de prazer começaram a se transformar em tormento. Eu acordava sentindo uma presença sombria no quarto. Pesadelos horríveis me perseguiam. Vozes sussurravam em meus ouvidos, me acusando. Você é suja. Deus nunca vai te aceitar de volta. Eu tentava ignorar, mas a verdade é que algo dentro de mim gritava. Eu estava perdida, mas mesmo assim, eu continuava. Eu caía, me arrependia por um momento, e depois caía de novo. Até que um dia, algo diferente aconteceu. Eu acordei com um peso estranho no peito. Uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Era como se algo invisível estivesse me sufocando, me prendendo, me puxando para um lugar onde eu não queria ir. Meu corpo estava fraco, minhas mãos tremiam, o ar parecia denso, pesado. Cada respiração parecia um esforço imenso. O medo tomou conta de mim, mas eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Fiquei assim por horas, tentando ignorar aquela sensação sufocante, até que uma dor profunda atravessou meu corpo. Meu coração disparou, minha visão ficou turva, minha cabeça girava como se eu estivesse sendo arrancada da realidade. Tentei chamar por ajuda, mas minha voz não saía. Algo dentro de mim dizia que aquilo não era normal, que havia algo muito maior acontecendo. Foi então que, no auge do desespero, tudo ficou escuro. E naquele instante, eu soube, algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria minha vida para sempre. Eu cresci na igreja. Desde pequena, eu estava cercada pela palavra, pela oração, pelos ensinamentos sobre santidade. Eu cantava nos cultos, levantava as mãos, chorava na presença de Deus. Todo mundo me via como uma jovem consagrada, alguém que buscava a Deus e queria fazer a vontade dele. Mas tinha algo que ninguém sabia, algo que eu escondia por trás da minha voz suave e dos olhos fechados durante a adoração. Um segredo que me consumia cada vez mais. No fundo, eu vivia uma vida dupla. De dia, eu era uma cristã exemplar. De noite, eu era escrava dos meus desejos. Eu tentava lutar contra os pensamentos impuros, mas a tentação sempre parecia mais forte. Bastava um olhar, uma conversa sedutora, e eu já sabia onde aquilo iria parar. Eu me envolvia, me entregava, e no dia seguinte, vinha o peso na consciência. Mas logo depois eu pensava, Deus entende,
Ele sabe que eu sou fraca. Só preciso pedir perdão e tudo ficará bem. E foi assim que eu comecei a cair em um ciclo sem fim. O pecado me chamava. Eu resistia por um tempo, mas depois cedia. O prazer vinha rápido, mas logo dava lugar à culpa. Eu chorava, pedia perdão, prometia que nunca mais faria de novo, mas bastava outra oportunidade. E lá estava eu, repetindo tudo mais uma vez. Eu achava que estava no controle, mas na verdade, eu já era escrava da imoralidade. Dentro da igreja, ninguém desconfiava. Eu louvava como se nada tivesse acontecido. Levantava as mãos como se minha alma estivesse limpa. Mas por dentro, eu sabia que algo estava errado. E o pior de tudo, eu sentia que cada vez que eu pecava, algo dentro de mim se quebrava. A presença de Deus que eu tanto dizia amar parecia mais distante. Eu tentava ignorar essa sensação, tentava justificar meus erros, mas sabia que estava jogando um jogo perigoso. Um jogo que poderia me custar muito mais do que eu imaginava. As tentações não paravam. Parecia que quanto mais eu tentava resistir, mais forte era o desejo. Eu me olhava no espelho e via alguém dividida entre dois mundos. Eu queria servir a Deus, queria ser santa, mas ao mesmo tempo, eu gostava do pecado. O prazer momentâneo parecia mais real do que as advertências da Bíblia. E mesmo quando eu lia que os fornicadores não herdariam o reino dos céus, eu pensava, Deus é misericordioso, Ele não vai me condenar por isso. Mas no fundo, algo me dizia que eu não poderia continuar assim para sempre. Uma hora, eu teria que enfrentar as consequências. Eu só não sabia que essa hora estava muito mais perto do que eu imaginava. No começo, eu acreditava que tinha controle sobre tudo. Eu dizia que era só mais uma vez, que Deus era misericordioso e me perdoaria. Mas, sem perceber, o pecado já tinha me aprisionado. O prazer se tornou um vício, e eu não conseguia mais parar. Eu prometia a mim mesma que aquela seria a última vez, mas quando a tentação vinha, eu cedia de novo. Era como se uma força invisível me puxasse, me arrastasse para algo que eu sabia ser errado, mas que ao mesmo tempo me seduzia. Quanto mais eu tentava resistir, mais fraca me sentia. A verdade é que eu já não estava no controle. A culpa me consumia. Depois de cada vez que eu caía, um vazio profundo tomava conta do meu peito. Eu me sentia suja, indigna, incapaz de olhar para Deus. Eu sabia que estava errada, mas tentava justificar. Deus entende. Ele sabe que sou fraca. Eu repetia essas palavras como um mantra, tentando enganar a mim mesma. Mas no fundo, algo gritava dentro de mim. Uma voz insistia em me alertar. Você está se afastando. Você está brincando com a sua alma. E de fato, era isso que estava acontecendo. O pecado sexual não era apenas uma escolha errada. Era uma porta aberta para algo muito maior. Aos poucos, comecei a notar que algo estava diferente. Minha vida espiritual estava morrendo. Antes eu sentia a presença de Deus quando orava. Agora meus joelhos tocavam o chão, mas meu coração estava distante. Eu cantava na igreja, mas sentia que minha voz não passava do teto. Os versículos que antes me traziam paz, agora pareciam acusações contra mim. Tudo dentro de mim estava em guerra. E o pior é que isso não se limitava apenas à minha vida espiritual. Minha mente estava em trevas. Eu não conseguia dormir direito. Comecei a ter pesadelos recorrentes. No meio da noite, eu acordava assustada, sentindo uma presença sombria no quarto. Eu ouvia sussurros, sentia algo me observando. A culpa e o medo me perseguiam o tempo todo. Mas ao invés de me arrepender de verdade, eu continuava fingindo que estava tudo bem. O diabo não me atacava de fora. Ele já estava me controlando por dentro. A imoralidade tinha me cegado. Eu ignorava os sinais de alerta, achando que ainda poderia equilibrar minha vida dupla. Mas o pecado tem um preço. E quando eu menos esperava, a conta começou a chegar. Algo dentro de mim já estava quebrado, mas eu não queria enxergar. Eu não sabia, mas eu estava caminhando para um ponto sem retorno. Algo muito maior estava prestes a acontecer. Algo que mudaria a minha vida para sempre. Naquela noite, tudo parecia como sempre. Mais um encontro, mais um momento de prazer passageiro. Mais uma vez ignorando aquela voz dentro de mim que insistia em dizer que eu estava indo longe demais. Eu já não sentia mais a culpa como antes. Era como se minha consciência estivesse anestesiada, acostumada com o pecado.
mas algo diferente aconteceu. Assim que cheguei em casa, um peso estranho tomou conta do meu corpo. Meu coração batia acelerado, minha respiração ficou irregular. Um frio percorreu minha espinha, mas ao mesmo tempo, um calor sufocante parecia tomar conta de mim. Algo estava errado, muito errado. Tentei ignorar, tentei me convencer de que era apenas cansaço, que logo passaria. Mas com o passar das horas, a sensação só piorava. Meu corpo tremia, minha visão ficava turva, meus músculos pareciam não me obedecer. Era como se meu corpo estivesse morrendo aos poucos. Eu tentei orar, mas as palavras não saíam. O medo tomou conta de mim. Um medo que eu nunca tinha sentido antes. Eu sabia que aquilo não era normal. Decidi ir para o hospital, mas a cada passo que eu dava, sentia como se algo estivesse drenando minhas forças. Meu coração disparava, minha cabeça girava. Eu queria gritar, pedir ajuda, mas minha voz falhava. Foi então que tudo ficou escuro. Meu corpo caiu, mas eu ainda conseguia sentir algo acontecendo. Como se eu estivesse sendo puxada para fora de mim mesma. Eu tentei lutar, tentei me segurar, mas algo mais forte do que eu me arrastava para longe. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas no fundo, eu sentia que aquela noite seria diferente de todas as outras. Meu corpo caiu, mas minha consciência permaneceu. Eu ainda sentia tudo ao meu redor, mas de uma forma diferente. Era como se eu estivesse flutuando, sendo arrancada da realidade. O hospital, as vozes, os aparelhos, tudo começou a desaparecer. Eu queria abrir os olhos, mas algo me impedia. Meu corpo parecia distante, como se não pertencesse mais a mim. De repente, uma sensação terrível tomou conta do meu peito. Era como se algo estivesse sendo arrancado à força. Eu tentei lutar, tentei me agarrar a alguma coisa, mas não havia nada ao meu redor. Eu estava sendo puxada para um vazio escuro, um lugar onde o tempo não existia, onde o silêncio era opressor. Então, tudo mudou. Uma escuridão profunda me envolveu. O cheiro era sufocante, um odor de enxofre, de carne queimada, de algo podre. Meu coração disparou. Eu tentei correr, tentei gritar, mas minha voz não saía. O medo que eu senti não pode ser descrito com palavras. Um medo que ia além do natural, além do humano. De repente, um som aterrorizante cortou o silêncio. Eram gritos. Gritos de desespero, de dor, de tormento. E quanto mais eu tentava entender onde eu estava, mais claro ficava para mim. Aquele não era um sonho. Eu não estava mais no hospital. Eu estava em um lugar terrível. O calor era insuportável. O ar era denso, pesado. Eu sentia como se minhas entranhas estivessem queimando por dentro. Tentei cobrir meus ouvidos para abafar os gritos, mas eles vinham de todos os lados. Vozes clamavam por misericórdia, suplicavam por ajuda, mas não havia resposta. O medo me dominou completamente. Minhas pernas tremiam, meu corpo estava fraco. Eu queria fugir, mas não havia saída. E então, no meio daquela escuridão, eu vi algo. Uma luz, pequena no começo, mas que logo começou a brilhar intensamente. Meu coração pulsou com força. E foi quando eu vi, Jesus estava ali comigo. Sua presença era indescritível. Seu olhar era profundo, penetrante, mas carregado de tristeza. Ele não precisava dizer nada para que eu entendesse. Eu sabia. Eu sabia exatamente por que eu estava ali. Meu corpo tremia diante dele. Eu queria me ajoelhar, mas minhas forças haviam me abandonado. Jesus me olhou, e com uma voz firme, mas cheia de autoridade, ele disse: "Agora você verá a consequência real do pecado sexual." Naquele momento, um arrepio percorreu meu corpo. Algo dentro de mim gritou. Eu não queria ver, eu não queria saber, mas já era tarde demais. O que eu estava prestes a testemunhar mudaria tudo para sempre. O chão começou a tremer debaixo dos meus pés, e uma força irresistível me puxou para frente. Meu corpo parecia leve, como se estivesse sendo arrastado pelo vento, mas meus sentidos estavam mais vivos do que nunca. Eu sentia o calor aumentando, o cheiro de enxofre ficando mais forte, os gritos ecoando como um coro de desespero sem fim. Jesus caminhava à minha frente e eu tentava segui-lo, mas cada passo era mais difícil. O ar queimava meus pulmões e a atmosfera ao meu redor parecia carregada de sofrimento.
como se o próprio ambiente fosse feito de dor. De repente, chegamos a um lugar onde o fogo era ainda mais intenso. Labaredas surgiam do chão, consumindo tudo ao redor. O cenário era aterrorizante. Havia homens e mulheres gritando, suas peles queimadas, seus corpos se contorcendo em agonia. Mas o que me chocou foi o que eu vi em seus rostos. O desespero, o horror, o arrependimento tardio. Eles tentavam falar, mas não conseguiam. Suas bocas estavam costuradas, seus lábios selados à força. Eu podia ver suas lágrimas, seu sofrimento, mas não havia ninguém para ouvi-los. Eu queria perguntar o que estava acontecendo, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, Jesus falou. Sua voz era firme e cheia de autoridade. Este é o vale dos adúlteros, daqueles que traíram a aliança sagrada do casamento. Meu coração disparou. Eu olhava ao redor e via o tormento daquelas almas. Homens e mulheres que, em vida, brincaram com a infidelidade, que destruíram lares, que juraram fidelidade diante de Deus, mas depois se entregaram ao pecado. Agora, suas línguas estavam presas, porque usaram suas palavras para mentir, para enganar, para jurar amor enquanto traíam. Os demônios caminhavam entre eles, gargalhando, zombando de sua dor. Vocês queriam prazer? Agora terão dor eterna, gritavam, enquanto arrastavam alguns para dentro das chamas. O fogo os consumia, mas eles não morriam. Era um sofrimento interminável, um castigo sem fim. Vi um homem tentando desesperadamente soltar os fios que costuravam sua boca, mas suas mãos estavam em carne viva, como se cada tentativa de se libertar o fizesse sofrer ainda mais. Tentei desviar o olhar, mas Jesus me fez encarar tudo aquilo. Aqueles que quebram a aliança do casamento sofrem eternamente. Suas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão. Eu sabia que ele não falava apenas para mim. Ele falava para todos que brincam com o pecado, que acham que sempre haverá tempo para se arrepender. Meu coração acelerou. Eu queria fugir daquele lugar. Queria esquecer o que meus olhos estavam vendo. Mas eu sabia que aquele era apenas o começo. Jesus começou a caminhar novamente, e eu percebi que havia mais para ver, mais para entender. Eu não estava preparada para o que viria a seguir. O calor sufocante continuava a aumentar conforme caminhávamos. O chão era seco, rachado, exalando um odor podre que me fazia querer tapar o nariz. Eu tentava não olhar para trás, mas os gritos do Vale dos Adúlteros ainda ecoavam nos meus ouvidos. Meu coração estava acelerado e um medo profundo tomava conta de mim. Então, Jesus parou. Quando olhei para frente, vi um novo cenário ainda mais perturbador. Corpos estavam espalhados, se contorcendo em dor, como se algo invisível os consumisse por dentro. O ar ali era diferente, mais denso, carregado de algo que eu não conseguia explicar. Meus olhos se arregalaram ao ver pessoas com os olhos completamente em chamas. Elas gritavam e tentavam arrancar os próprios olhos, mas era inútil. O fogo não se apagava. Eles usaram sua visão para a impureza, permitiram que o pecado sexual dominasse suas mentes. Disse Jesus. Vi mãos apodrecidas, dedos escuros e enegrecidos caindo aos pedaços. Eram aqueles que se entregaram à masturbação, ao desejo carnal em segredo, acreditando que ninguém via seus pecados. Mas agora, os demônios riam e gritavam. Vocês se esconderam dos homens, mas nunca de Deus. O tormento era eterno, não havia fuga. Jesus então olhou para mim e disse com firmeza: seus olhos eram portais para os demônios, e agora pagarão o preço. Meu corpo estremeceu. Eu sabia que ainda havia mais para ver. Saímos daquele vale e continuamos caminhando por aquele lugar de tormento. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som dos meus próprios pensamentos. Cada passo que eu dava me fazia sentir mais fraca, como se o peso do que eu estava testemunhando drenasse todas as minhas forças. Então, de repente, um grito estrondoso cortou o ar. Um grito de desespero, de dor, mas também de revolta. Meu corpo congelou. Olhei para Jesus, mas ele apenas seguiu em frente, como se quisesse que eu visse tudo com meus próprios olhos. Ao me aproximar, vi uma cena aterrorizante. No centro de um grande buraco em chamas, um homem era atacado por criaturas horrendas. Demônios com garras afiadas dilaceravam sua carne.
rasgando sua pele em pedaços. O fogo subia ao redor dele, mas não o consumia completamente, apenas intensificava sua agonia. Ele gritava, implorava por misericórdia, mas não havia alívio. Eu pregava a palavra, eu falava de Deus. Ele gritava, como se tentasse se justificar, mas os demônios apenas riam, zombando de sua dor. Foi quando Jesus, com um olhar sério e profundo, disse: "Você guiava os outros, mas sua vida era uma mentira." Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não podia acreditar. Aquele homem era um pastor. Ele usava a Bíblia, subia no altar, ensinava sobre Deus, mas por trás das cortinas, sua vida era um poço de pecado. O engano, a imoralidade, a hipocrisia, tudo isso agora cobrava um preço alto. Ele enganava as pessoas, mas nunca enganou a Deus. Ele foi exposto, e agora seu castigo era eterno. Meu coração se apertou, e um arrepio percorreu minha espinha. O silêncio de Jesus me dizia mais do que 1000 palavras. Eu sabia que ainda havia mais a ser mostrado. O calor se tornou insuportável. Eu sentia minha pele arder, como se o fogo que consumia aquele lugar também estivesse se aproximando de mim. O cheiro de enxofre era tão forte que parecia grudar na minha garganta, tornando cada respiração difícil. Mas nada disso foi tão aterrorizante quanto os gritos que ecoavam pelo vale. Eram gritos de desespero, lamentos de dor profunda, pedidos de socorro que nunca seriam atendidos. Minhas pernas tremeram quando vi o que estava diante de mim. Mulheres estavam sendo brutalmente atacadas por demônios horrendos. Criaturas com garras afiadas as rasgavam sem piedade, enquanto outras eram arrastadas como presas indefesas. Algumas tentavam se esconder, mas não havia abrigo, não havia para onde fugir. Os demônios riam, zombavam, arrancavam suas vestes e as lançavam no fogo, como se quisessem lembrá-las de que agora estavam nuas, não apenas no corpo, mas na alma. A humilhação era parte do tormento. Elas eram usadas e descartadas, assim como fizeram na terra. Eu vi mulheres sendo forçadas a reviver cada momento de pecado. Elas eram cercadas por sombras grotescas que as seduziam, exatamente como foram seduzidas em vida. Mas agora, não havia prazer, não havia excitação, apenas dor e sofrimento. Seus rostos estavam distorcidos de horror. Algumas tinham suas línguas arrancadas, pois usaram suas palavras para seduzir e enganar. Outras tinham seus corpos em chamas, pois venderam sua carne por prazer ou dinheiro. A cada grito, um arrepio subia pela minha espinha. Foi então que meus olhos se fixaram em uma mulher que gritava mais alto que todas as outras. Ela estendia as mãos para Jesus, implorando misericórdia, mas ele apenas olhava para ela com tristeza. Os demônios a puxavam para dentro do fogo, e ela chorava repetindo: "Eu não sabia, eu não sabia." Mas uma voz sombria respondeu: "Você sabia, sempre soube." A meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia explodir dentro do meu peito. Eu não conseguia tirar os olhos daquela mulher. E então, meu corpo gelou. Aquela mulher era eu. Meus joelhos cederam e eu caí no chão. Minha mente gritava que aquilo não podia ser real. Mas lá estava eu, naquele vale de dor e desespero, vivendo as consequências do caminho que escolhi. Minhas mãos tremiam e minha boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Eu queria fugir, queria fechar os olhos e acordar, mas não havia para onde correr. Então, senti o olhar de Jesus sobre mim. Ele não precisou dizer nada. Eu já sabia o que viria a seguir. Com voz firme, ele disse: "Se você continuar nesse caminho, este será o seu destino." Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. O desespero tomou conta de mim. Eu queria gritar, queria implorar, queria me agarrar a ele e suplicar por misericórdia, mas minhas forças haviam me abandonado. Minha mente estava em choque. Eu nunca tinha sentido tanto medo em toda a minha vida. Eu sabia que aquilo não era um aviso qualquer. Aquilo era a minha última chance. De repente, senti uma força invisível me puxando com uma velocidade indescritível. Era como se algo estivesse me arrancando daquele abismo de escuridão e dor. Tudo ao meu redor começou a desaparecer. O calor insuportável deu lugar a um frio que percorreu todo o meu corpo. Os gritos de desespero foram ficando distantes, até que, em um instante, tudo ficou silencioso. Meu peito apertou.
Minha mente girava, e então, meus olhos se abriram. A primeira coisa que vi foi o teto branco do hospital. As luzes fortes me cegaram por alguns segundos. Minha respiração estava acelerada. Eu estava de volta. O barulho das máquinas, as vozes dos médicos, tudo parecia distante. Meu corpo estava fraco, mas meu coração batia forte. Deus tinha me tirado daquele lugar. Eu sentia as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu estava viva, mas ao mesmo tempo, eu sabia que nunca mais seria a mesma. O que eu vi não era um sonho. Eu estive lá. Eu vi o inferno. Eu vi a consequência real do pecado sexual. Eu vi o destino de quem escolhe a imoralidade em vez da santidade. Deus me permitiu voltar, mas aquilo não foi apenas uma experiência. Foi um aviso, um alerta para mim e para todos aqueles que ainda estão brincando com o pecado. Se você está vivendo no pecado, escolha hoje a sua libertação. Não pense que haverá sempre tempo para se arrepender, porque pode não haver uma segunda chance para você. O inferno é real, o juízo de Deus é real, e agora eu sei disso da pior forma possível. Mas Deus também é misericordioso, e Ele me deu a oportunidade de mudar minha história. E você? O que vai escolher? Se essa mensagem tocou seu coração, comente aqui: Jesus me libertou, como um ato de fé e renúncia ao pecado. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais mensagens impactantes e assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela.